Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês dicas que ninguém te conta sobre como ganhar massa muscular. Espero muito que gostem e vamos pro vídeo. E eu sou a Nutri Bruna Harmas, se você não me conhece, eu tenho duas playlists aqui super legais pra vocês. Na verdade, se você for mulher, tem até 3. Uma playlist sobre o Me Conta Nutri, onde eu conto várias dicas de nutrição pra vocês. Espero muito que vocês gostem e vai estar aqui nos cards. A segunda playlist chama Ganhando Massa Muscular, aonde eu conto justamente como você pode ganhar massa muscular ali de maneira mais fácil, né? Eu dou dicas pra isso, tem aulão de pré e pós-treino, tem muitas dicas legais, vai estar nos cards também. E tem a playlist de que bumbum na nuca, só com exercícios e dicas pra aumentar os glúteos, e vão estar nos cards também. E se você se interessou pelo assunto, eu estou lançando um curso online só sobre ganhar massa muscular e ganhar peso. É um curso 100% online, bem tranquilo, com um preço bem acessível. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo também, você pode conferir. Tá super legal e tem dicas muito valiosas e que vão fazer diferença pra você ganhar massa muscular. Mas então, chega de mais nada, vamos para as dicas. Bru, Nutri, o que eu posso fazer para ganhar massa muscular? Eu já fiz de tudo, eu já como proteína, eu já treino pesado, né? Essas dicas básicas eu não vou falar, né? Comer proteína suficiente, treinar bastante, ter um tempo de descanso também, variar os músculos para eles poderem descansar e crescer, isso tudo já tem. Fazer menos repetições com mais carga para ter mais volume, essas são dicas normais, a gente vai falar sobre dicas diferentes aqui. E a primeira dica delas é que você pode ativar um pouco a sua insulina logo depois do treino. A insulina é um hormônio anabólico, né? A insulina é a que leva a glicose para dentro da célula. Quando você termina uma atividade física, até um tempo atrás você achava que isso funcionava para proteína, mas não funciona, funciona só para o carboidrato. A sua célula, ela acabou esgotando estoques de glicogênio muscular. Então o que você tinha ali no seu músculo, ele acabou, terminou, porque você gastou tudo no treino. Você gastando todo esse glicogênio muscular, a sua célula está aberta para receber mais glicose. Principalmente a célula muscular, que é justamente aquela que você esgotou ali. Então, nesse momento, a gente teria uma oportunidade muito legal de consumir carboidratos para poder fazer com que eles entrem na glicose, para que eles entrem na célula na forma de glicose. Fazendo isso, a gente pode utilizar 2 tipos de carboidrato. Um carboidrato, que é o carboidrato mais complexo, que é justamente aquele que vai alimentar o teu músculo para ele crescer. Então é legal que nessa refeição do pós-treino, você tenha assim, mas no pré também, já vamos chegar lá, você tem alguma fonte de carboidrato complexo, ou seja, algum carboidrato integral, por exemplo, o ideal, né? Um arroz integral, um pão integral, batata doce, alguma aveia, o que mais que eu posso colocar aqui? Qualquer coisa que seja carboidrato, um macarrão integral, um cará, um inhame, uma mandioca, enfim, o que vocês acharem melhor para colocar nesse pós-treino. O que eu falei que é legal ter no pré-treino também? Você tendo isso no pré-treino, provavelmente você vai estar absorvendo ainda quando terminar o teu treino. Então você já vai ter na corrente sanguínea disponível, aí você come um pouquinho a mais, claro, para ter um pouquinho a mais também. Um outro carboidrato que é legal ter nesse momento é algum que vai ativar a tua insulina, então seria uma coisa mais doce. Poderia ser uma fruta? Poderia, mas ela não tem esse foco tão grande em ativação da insulina como eles falam. Então, pode ser uma fruta sim, e pode ser até um docinho mesmo, alguma coisa tipo uma balinha, ou até algum carboidrato mais simples mesmo, como um doce, ou até um bolinho, alguma coisa assim, algum docinho logo depois do teu treino. Isso vai fazer com que a tua insulina aumente e você consiga jogar essa glicose melhor pra dentro da sua célula. Eu não tô falando pra você se empanturrar de bolo depois de comer, de fazer exercício, porque justamente não é esse o ponto. É comer uma coisa pequena, mas que vai ser um doce que vai dar essa aumentada ali. Não recomendo tanto o chocolate porque ele tem bastante gordura, então vai fazer com que você não absorva tão rápido assim. Mas alguma bala, alguma coisa assim logo depois do treino, pode ser bobo, mas pode aumentar essa insulina ali sim, e pode ter um resultado anabólico no final. Ou como eu falei, uma fruta mesmo também vai fazer um efeito, também vai ter um efeito legal ali de aumentar um pouco essa tua glicose e aumentar um pouco essa questão insulínica nesse pós-treino. Você pode fazer um sanduichinho, você pode fazer um sanduichinho e comer com uma fruta, você pode fazer, por exemplo, uma vitamina, alguma coisa assim, que vai ajudar também a aumentar. Ou até consumir o teu hipercalórico, caso você consuma logo após esse momento do treino, também vai fazer bastante diferença, ele vai dar esse up ali que você precisa. Falando ainda de carboidrato, como eu expliquei, que é muito importante ter esse carboidrato antes do treino, né, pra você ter um pouquinho depois ali pra absorver, mas é muito importante que você tenha ele também antes do treino, igual eu falei, né, então ele vai funcionar para 2 maneiras. O que é muito importante a
de comer um carboidrato antes do treino. É ele que vai te dar a energia para você treinar. Então, o que seria o ideal? A gente fazer refeições boas durante todo o dia antes de você treinar. Ah, eu treino de manhã. Então, é todo o dia anterior. É legal ter fontes de carboidratos complexos, né? Então, esses carboidratos mais integrais aí que vão repondo esse teu glicogênio muscular ali, que vão fazendo com que o teu corpo vai conseguir manter essa célula ali, mantendo ali a sua glicogênio muscular bem nutrido para você poder fazer o treino. Além disso, é legal fazer uma refeição mais ou menos 1 hora antes de você treinar com carboidrato complexo também e de preferência integral nesse momento principalmente, porque você vai fazer com que é que tem diferença em carboidrato complexo e simples e refinado e integral, tá? O complexo é tudo que for pão, macarrão, batata, aipim, e mesmo ele sendo branco, ele ainda vai ser complexo. Agora, quando você refina ele, é um carboidrato refinado, mas ele continua sendo complexo. O simples é os doces, as frutas, os açúcares, que eles podem estar na forma de fruta, por exemplo, onde vai ter um pouco de complexidade, vai ser mais complexo, ou na forma de doce, que ele vai ser mais simples, tá? Só para vocês entenderem essa diferença quando eu explico de complexo, de simples, de integral e de refinado. Não é a mesma coisa. Nesse momento aí, antes do treino, de 1 hora antes, é importante que ele seja complexo e é importante que ele também seja integral, tá? Pra você garantir que você vai ter essa energia ao longo do treino todo. Se ele for complexo, mas ele for refinado, você vai absorver por muito pouco tempo. Então, logo, essa tua glicemia do corpo vai baixar e logo você vai perder energia durante o treino. Então, é importante nesse momento que ele seja integral. Por exemplo, um pãozinho integral com algum patezinho saudável, de franguinho, de atum, de ovo, ou no caso de vegetarianos e veganos, com uma pastinha de grão de bico, com uma pastinha de lentilha, ou até com abacate, alguma coisa assim que vai trazer ali, ou um tofu, né, uma gordura, uma proteína ali nesse momento. Para você ter essa glicose, quando você começa o teu treino e ela não caia de uma vez, você vai continuar absorvendo ela. Então, ao longo do treino, você vai tendo essa glicose ali para conseguir ter essa manutenção da tua glicemia e você não vai ter queda de desempenho e, ao mesmo tempo, você não vai fazer com que teu corpo precise fazer gliconeogênese. Então, tira o sangue lá do músculo, bota o sangue pro fígado para começar a fazer gliconeogênese, para poder começar a usar essa glicose para treinar. Para quem quer ganhar massa muscular, isso não é interessante. Então é muito legal que você tenha fontes de carboidrato ao longo do dia inteiro, mas uma fonte muito legal 1 hora antes de treinar, para o teu corpo conseguir digerir e você ter isso disponível para poder utilizar também. Eu sei que foi muito termo técnico, mas eu espero que eu tenha entendido o que eu tenho explicado para vocês. Regra número 3, que muita gente não fala e não liga, mas faz muita diferença. Uma alimentação balanceada também em frutas, legumes e verduras. Não é só proteína, carboidrato e gordura que faz você ganhar massa, tá? Você precisa de minerais e vitaminas. E eu não tô falando de tomar polivitamínico ou tomar Centrum, ou enfim, qualquer polivitamínico desses de A a Z que existe, porque isso não é e jamais vai equiparar a uma alimentação adequada. O complexo B, principalmente, que é uma coisa que está riquíssima nos legumes e nas frutas, o teu corpo precisa disso para poder produzir a massa muscular. Então é muito importante que você tenha alimentação em dia, faça intervalos com frutas, coma legumes, coma salada. Se você não gosta, comece a gostar, começa a criar o hábito, que dentro de 1 mês você vai gostar, eu te garanto, mas é muito importante para a massa muscular. Eu não tô falando pouquinho não, é muito importante. Então você precisa focar em vitaminas e minerais também, como eu falei, não vindo de suplementação, vindo da dieta. É muito importante também. E a terceira e última dica, quarta e última dica, eu vou falar sobre a proteína na ceia. Então isso é uma estratégia que a gente usa bastante, porque o seu corpo vai se organizar e vai produzir massa muscular no descanso, não só quando você dorme, mas também ao longo do dia. Por isso que é importante proteína não só no momento do pré e do pós-treino, mas ao longo do dia inteiro, que é onde o seu corpo vai produzir massa muscular. Mas, ao longo do dia inteiro, boa parte nós passamos dormindo. Então a gente precisa de uma proteína boa enquanto estiver dormindo para o teu corpo ir absorvendo e ter ela disponível para poder usar para fazer a massa muscular. Aí é interessante a gente fazer uma ceia onde ela tenha alguma porção proteica. Pode ser um ovo cozido, se você comer ovo. Pode ser um pão com pasta de amendoim, por exemplo, porque daí o pão vai ter proteína também, a pasta de amendoim vai ter proteína também. É uma coisa legal e gostosinha de comer de ceia. Pode ser um whey, uma caseína, uma proteína vegetal de arroz, de soja, de ervilha. Alguma proteína que você vai comer ali antes. Pode ser uma porção de lentilha, de ervilha, de grão de bico? Pode também. Pode, se você comer carne, uma porção de carne de frango? Pode também. Pode ser uma... É que eu não gosto muito do leite como fonte proteica, porque ele não tem tanto assim, né? Mas pode ser uma vitamina
glutamina, por exemplo, pode também. Então é legal que você tenha alguma fonte proteica, tanto faz a fonte que você for escolher, para consumir, não digo logo antes de dormir, comer e dormir, mas tipo assim, como última refeição, como ceia. Aí é interessante que seja uma proteína de lenta absorção. Todas essas opções que eu falei são proteínas, né? Mas se você escolher, no lugar de whey, uma caseína, por exemplo, que até é mais barata, nesse momento ela vai funcionar melhor, porque ela vai ser absorvida mais lenta. Uma proteína vegetal que é mais barata ainda e que vai ser absorvida de maneira mais lenta também. Tudo isso ajuda muito a você construir essa massa muscular. Eu sei que o vídeo começou meio técnico, mas eu espero que eu tenha explicado pra vocês, espero que tenham entendido. Se quiserem mais vídeos assim, se quiserem que eu foque nessa questão ali que eu falei do carboidrato, do pré e do pós-treino, essa questão ali, comenta aqui embaixo que eu trago só sobre isso. Espero muito que tenham gostado. Um super beijo, até a próxima. Tchau!